Amém. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao capítulo 24. Fala sobre quando começa o julgamento divino, ou seja, falando do lugar santo dos santos ou do Santíssimo. A gente viu até aqui do parágrafo 1 ao 8. Entendemos a necessidade de buscar uma vida de purificação, de santificação, de separação do pecado, porque tudo isso vai ser um sinal, né, de que o povo de Deus, a igreja de Deus realmente está preparada. Como diz o versículo, o parágrafo 7, na versão A Grande Controvérsia, diz: quando esta obra for completada, os seguidores de Cristo estarão prontos para seu aparecimento. Ou seja, depende de nós, das nossas decisões, de entender que já começou o juízo, como disse o hino aí, como diz a Bíblia, sabemos a data, mas saber isso não é o suficiente se não estivermos buscando a preparação. Então, que essa preparação seja uma realidade na nossa vida. Oremos então. Santo e eterno, obrigada, Pai Santo, pela promessa da misericórdia estar se cumprindo mais uma vez, e é o fato de não sermos consumidos. Nós te agradecemos por esse amanhecer, o quarto dia da semana. Nós te agradecemos pela proteção, pelo sono restaurador. Agradecemos pela certeza da salvação em teu Filho. Agradecemos por mais essa oportunidade de, através do estudo desse livro, aprendermos de ti, aprendermos do teu caráter, entendermos a urgência de tomarmos decisões, que as decisões que estão sendo tomadas hoje estão revelando de que lado estamos. Oh, Pai Santo, misericórdia. Que possamos tomar decisões que revelem ao universo e a este mundo que estamos do lado da salvação em teu Filho. Estamos do lado da vida de mudança de caráter através da presença do Santo Espírito. Por isso, Pai Santo, através deste momento de oração, queremos declarar, te damos liberdade ao teu Santo Espírito agir, transformando o nosso caráter, nos guiando a toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, lembrando a cada um de nós de que o tempo é precioso, não é mais tempo de brincar, de ser crente, não é mais tempo de viver uma religiosidade superficial, é tempo de verdadeiramente estar ligado à videira verdadeira, é tempo de buscar em humildade o quebrantamento do eu, tirar o orgulho de Laodiceia, de eu sei tudo, tirar, ou melhor, abrir nossos olhos para não cairmos neste evangelho que nos acomoda, que nos faz dormir, que tenhamos entendimento da mensagem que diz: desperta, tu que dormes, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Esse é o nosso desejo, nos preparar, e temos a consciência de que quando teu filho aparecer nas nuvens dos céus, ele vem buscar os que já são seus. E essa é a nossa escolha diária. Mas precisamos da tua força e do teu poder para permanecermos nessa decisão. Obrigada por mais essa oportunidade. Fica conosco neste dia. Visita cada um aqui presente, cada família representada, as pessoas do grupo. Eu fico triste, Pai, ao perceber que quanto mais a gente se aprofunda na mensagem, mais algumas pessoas vão saindo do grupo, rejeitam a verdade presente, não conseguem entender
E como diz a tua própria palavra, que haverá um tempo em que essa doutrina vai ser rejeitada. As pessoas não querem ser confrontados com o erro, entender que precisa de mudança, precisa tomar passos para uma vida santa, uma vida de santificação. Misericórdia. Por isso nos prepara. Queremos com teu poder e força nos esforçar para estar entre os 144 mil. Obrigada por tudo. Visita mais uma vez as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas. Prepara-nos para, através de nossas escolhas neste dia, possamos testemunhar ao mundo, ao universo, que já escolhemos a eternidade em teu Filho. Com perdão de todos os nossos pecados, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Que esses estudos, Pai, alcancem as pessoas que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Obrigada. Em nome do teu Filho, te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá então, dando continuidade. Cadê? A partir do parágrafo 9. Vamos lá. Compartilhar aqui, que eu estou esquecendo. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel capítulo 8, verso 14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel capítulo 7, verso 13, e a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso é também apresentado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. A proclamação "Aí vem o esposo" foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: "Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro." E levou-me o anjo em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19, 9. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias, no céu, o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Daniel 7,14, Apocalipse 21, 2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino,
a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mateus 8:11 e Lucas 22:30. A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias, no céu, às bodas, à recepção de seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12:36. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles às bodas. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e graça de Deus, e que, na noite de sua amarga prova, esperavam pacientemente, examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador e, pela fé, o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. Mateus 22:11 e Apocalipse 7:14. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta para a misericórdia. Assim, esta breve sentença: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, nos conduz, através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara: e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Levítico capítulo 16, verso 17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas, quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando, no cerimonial típico, o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação,
entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra, e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Este assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844. Depois de passado o tempo em que era esperado nosso Salvador, acreditavam eles ainda estar próxima sua vinda. Mantinham a opinião de haverem chegado a uma crise importante e de que cessara a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus. Parecia-lhes ser ensinado na Escritura Sagrada que o tempo de graça do homem terminaria um pouco antes da própria vinda do Senhor nas nuvens do céu. Isto parecia evidenciar-se das passagens que indicavam o tempo em que os homens hão de procurar, bater e clamar à porta da graça, mas esta não se abrirá. E surgiu entre eles a questão de saber se a data em que haviam aguardado a vinda de Cristo não marcaria porventura o começo deste período que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra em favor do mundo se achava feita, e não mais sentiam o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores, enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhes parecia outra evidência de que o Espírito de Deus se retirara dos que rejeitavam a misericórdia divina. Tudo isto os confirmava na crença de que o tempo da graça findara, ou, como eles então o exprimiam, a porta da graça se fechara. Olha que fala parágrafos claros, né? Dava para parar e comentar, mas para não quebrar aí a linha de pensamento de tão, eu posso dizer, tão claro a explicação sobre as boldas, sobre quem é quem, né? Sobre a ideia que eles tiveram da volta de Cristo naquele tempo, naquele período. E aí, hoje, nós temos uma luz tão grande em relação a isso e muitas vezes não entendemos, né? Pior, às vezes até entendemos e não vivemos essa luz diante da obra que está sendo realizada neste momento, no lugar santíssimo. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque se não acompanhamos, não temos esse entendimento, automaticamente não estamos seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá. E sabemos, dentro do Apocalipse, que os 144.000 seguem o Cordeiro aonde ele está, que ele está fazendo. E observa no parágrafo 13, que diz assim, finalzinho do parágrafo 13, esta obra de exame do caráter, de apuração sobre quem está preparado para o reino de Deus, é aquela do juízo investigativo, a obra final do santuário celestial. Hoje, pouco se fala sobre a necessidade da mudança de caráter. Hoje, pouco se fala da necessidade da transformação, fazer escolhas que estão decidindo, estão sendo anotadas e vai ser consideradas no juízo. Então, é importante que a gente entenda que estamos sendo advertidos da proximidade. As dores do parto estão a cada dia mais frequentes, né? A contração a cada dia em tempo mais curto, ou seja, mostrando essa proximidade. Quando você vai para um estudo falando sobre o período do pecado, 6.000 anos, aí você vê que realmente a coisa é muito séria. Então, para quem tem dúvida,
Releia depois esses parágrafos em oração, em humildade, porque eles são bem claros, mostrando sobre a parábola das 10 virgens, do que significa, né, as boldas, é bem claro. Eu vou só reler aqui para a gente frisar uma parte do parágrafo 10, que deixa isso bem claro. As duas classes representadas pelas virgens sábias e pelas virgens tolas foram então desenvolvidas. Uma classe aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e havia se preparado diligentemente para encontrá-lo. Outra classe que, influenciada pelo temor e agindo por impulso, observa, havia estado satisfeita com a teoria da verdade e achava-se desprovida da graça de Deus. Observa isso. Uma classe influenciada pelo temor e agindo por impulso havia estado satisfeita com a teoria da verdade e achava-se desprovida da graça de Deus. Olha que triste isso. E aí segue dizendo: na parábola, quando ocorreu a vinda do esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui mencionado ocorre antes do casamento. As bodas representam a recepção do reino por Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representante do reino, é chamada a noiva, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. De modo muito claro, portanto, a noiva representa a santa cidade, e as virgens que saem para se encontrarem com o noivo são um símbolo da igreja, ou seja, do povo fiel. Então, aqui é muito claro. E aí diz: está escrito no Apocalipse que o povo de Deus é convidado para o banquete das bodas. Sendo os convidados, não podem ser também representados como noiva. Conforme declarado pelo profeta Daniel, Cristo receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Receberá Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Então, aqui esclarece até algo também que muitas vezes é pregado no mundo evangélico, inclusive no nosso meio, né? De que a igreja é noiva, de que por aí vai. Então, estude novamente, leia, releia em humildade para aprender, porque aqui é bem claro sobre o assunto. Mas vamos lá, então, para os slides, e a gente tira mais lições sobre o tema. Por isso que esse livro é tão importante ser distribuído completo. Por isso esse livro é tão importante que em cada lar tenha um. O próprio testemunho fala que em cada casa deve ter um livro desse. E que nos últimos dias, anjos chamaram a atenção das pessoas. Alguns livros vai brilhar, em algumas casas, esse livro vai brilhar na estante, chamando a atenção. Percebe? Então, é importante a gente estar nesta campanha, distribuindo. Por quê? Porque
A obra quem vai fazer é o Eterno, quando a pessoa permitir, mas todos terão oportunidade. Semana passada eu fui levar minha gatinha que estava com dificuldade para fazer xixi numa clínica veterinária, levei. Aí no outro dia, na hora de buscar, fui e levei um para a recepcionista, um para a moça que ficou tomando conta dela, que ela ficou em observação, e a outra para a veterinária, para a doutora. Estou fazendo agora o tratamento aí na clínica lá, e aí todo mundo que eu tenho contato já está em 16 pessoas. Entre os médicos, a moça que limpa, a recepção, a outra que agenda, a outra que faz a limpeza, a outra que faz a restauração, a outra que faz não sei o que lá, a outra que faz não sei o que lá. Já está em 15 pessoas. Quando terminar tudo, já tem aqui uma caixa de livro para levar. Então, assim, não perca tempo. Não julgue, eu nem vou dar porque fulano não vai ler. Quem passa na minha frente, está dentro do carro, passou na minha frente, esse dia veio um rapaz: "Ah, toma aqui senhora, a senhora pode ajudar na obra da casa de recuperação, não sei o que, não sei o que". Eu li, eu falei: "Ô moço, eu estou sem dinheiro aqui agora, não posso lhe ajudar não, mas eu vou lhe dar um presente". O homem saiu numa alegria: "Nossa, eu ganhei um livro", sabe, nem sabia o que tinha dentro, mas ele viu que era um livro que bota no saquinho. Então assim, não perca a oportunidade, invista, porque a obra vai ser completa através do Espírito Santo e a gente não pode julgar quem vai ler ou não. Distribua, família, vizinho, parente, aderente, desconhecido, mas faça parte, tá bom? E esses capítulos, gente, esse capítulo 24, o 25, a imutável lei de Deus, e o 26, uma obra de reforma, estão incríveis. Cada vez mais vai ficando mais forte, necessário. Então, também compartilhe o link do estudo e é isso. E oremos, né? Não deixemos de orar. Mas vamos lá. Quando começa o julgamento divino? Do parágrafo 9 ao 16, que é o que a gente leu agora. Então, o que a gente viu até aqui? A vinda ao lugar santíssimo é o mesmo evento descrito por Daniel, Malaquias e Mateus. Outra coisa que eu quero pedir, ou lembrar você que está acompanhando, em outro momento, ou até aqui, depois refaça a leitura, casado com a Bíblia, abrindo, conferindo os versículos, e tudo isso mostra a veracidade do testemunho em plena harmonia com a Bíblia. Isso é importante, tá bom? Então, todas essas profecias apontam para a entrada de Cristo no juízo investigativo. A gente sabe, já entendeu que esse juízo investigativo é necessário. Necessário para quê? Para exatamente ficar claro para os anjos, né, que, como é que eu posso dizer? Que a justiça foi feita. Em que sentido? De que os salvos realmente escolheram, entende? A salvação. Por isso o juízo começa pela casa de Deus. Por isso o juízo começa por quem um dia escolheu. Por quê? Porque quem nunca escolheu já está julgado, percebe? Então, para ser justo, não que o Eterno precise se justificar diante dos anjos, mas a coisa é tão clara, é tão perfeita, que nesse momento do juízo investigativo, é como, entre aspas, como eu falei, não que ele precise, mas é como se ele estivesse prestando conta ao universo, aos anjos, ao céu, de que, olha aqui, a justiça está sendo feita pela escolha. Que Ju, que Célia, que a irmã Maria, que Cris, que Soninha, que Giovanni, que você que está ouvindo, que não está aqui agora na sala, mas que está ouvindo em algum outro momento, fez a sua escolha. Percebe? Então, nós entendemos que o juiz investigativo é exatamente a confirmação da escolha de que cada um fez, se permaneceu fiel ou não. Por isso, a necessidade. E desconectar essas passagens do juiz investigativo, da purificação do santuário, da, do serviço de Cristo no momento, no lugar santíssimo, tudo isso gera confusão.
gera sonolência e não entender a necessidade e a urgência do tempo. Precisamos interpretar a Bíblia comparando escritura com escritura. Por isso que eu falei, na sua leitura, pegue sua Bíblia, pegue comentário bíblico, se você tiver o Espírito de Profecia, também ajuda a confirmar tudo isso. O clamor, aí vem o esposo, dividiu o povo em duas classes. Sempre, né? Até o final, vai ser sempre duas classes. Foi lá no início, com Caim e Abel, um escolheu ser estritamente obediente, fazendo e oferecendo o que o Eterno pediu, e o outro foi aquela obediência de que não é bem assim, ele é bom, ele é maravilhoso, ele vai aceitar o melhor que eu tenho a oferecer. Só que o melhor que temos a oferecer diante do Eterno é fazer a sua vontade, ok? Então sempre haverá dois grupos. E aí a gente viu na parábola que essa verdade continua. Então observa, prudentes e loucas surgiram na mesma espera. Percebe? Então as duas estavam envolvidas nessa realidade de esperar, de do, entre aspas, preparo, mas verdadeiramente nem todas estavam preparadas. E é aqui um alerta que é muito sério e necessário que entendamos. Estar na igreja não significa estar preparado. Isso é muito sério por quê? Porque somos doutrinados a entender, a aceitar de que se eu não tiver na igreja, estou perdido. Se eu não tiver com o nome no livro da igreja, estou perdido. Então existe aquela falsa segurança, onde Ezequiel 8 mostra todos os erros, mostra a apostasia no meio do povo de Deus, e a maioria está ali dizendo, não, está tranquilo, fique tranquilo, aqui está tudo certo, templo, templo, templo. Deus não está vendo. Olha, acabou, aceitamos uma vez, somos batizados, pronto, você já está salvo. Entende? E muitas vezes aquela ideia que o mundo cristão tem de que uma vez salvo, salvo para sempre, também está no nosso meio. Uma vez salvo, você está na igreja, você se batizou, está tudo certo, você está preparado. Isso não é verdade. Percebe? Precisamos, como eu já falei em outros momentos, ter uma fé pura, ter uma fé pautada e firme na rocha. Não precisamos de ter uma fé coletiva, porque é perigoso. Não, estou bem se eu estou na igreja, estou bem. Quem estava no estudo de sábado à tarde, dessa semana, melhor, da semana passada, viu um irmão falando sobre isso. Ele diz assim: mas a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. E é verdade. Mas congregar não significa eu tenho que estar na igreja. E ele até comentou que foi para a igreja, a esposa comentou que foi para a igreja, mas voltou chateado. Por quê? Porque como eles já têm estudado, né, e visto a verdade presente, começou a falar na igreja, nas mensagens, no momento da escola sabatina, eles começaram a ser poldados. E aí o que que aconteceu? Toda vez que ele ia falar alguma coisa sobre a lição, chamando a atenção para a verdade presente, disse que o professor cortava ele e não deixava ele falar. E que aquele sábado ele tinha ficado muito chateado por causa disso. Aí eu pergunto, ir para a igreja, congregar para voltar chateado, que não pode falar, que não pode dar opinião, que não pode mostrar onde está o erro que precisa ser consertado? Aí a gente conversou mais um pouco e ele entendeu que estar na igreja não significa estar
preparado. A crise final revelará quem tem experiência real com Deus. Observa isso. Estamos em meio a uma crise final. O caminho de fidelidade é um caminho solitário. O testemunho fala como nós sabemos, aconteceu com o próprio Salvador, que no momento da crise ele estava sozinho. Foi ele e o Pai. Percebe? Então, como foi com ele, como foi com os valdenses, como foi com os primeiros, né? Esqueci agora. Enfim, esqueci a palavra que eu queria. Os pioneiros, eles estavam sozinhos. E o testemunho já avisa para a gente todo o apoio humano será retirado. Aí eu pergunto, você vai ficar com aguardando os mártires? Olha isso que eu queria, os mártires. Você vai ficar aguardando ou confiando, melhor dizendo, na experiência que o outro teve? Se você não tiver a sua própria experiência, relacionamento, intimidade com o eterno, você não vai vencer a crise final. Se você abrir concessão todo dia um pouquinho, uma coisinha, porque você está na igreja e aceita tudo e vai dizendo amém, não significa estar preparado. Cuidado. Que sua oração e a minha seja: abre, Senhor, os olhos meus, para que Babilônia caia na minha vida e na sua, tá? O medo e o impulso não substituem a experiência espiritual. As loucas agiram por emoção, lembra? Não por conversão profunda. Decisões baseadas em comoção não sustentam crises. Precisamos de uma fé pura, enraizada, não momentânea. Como é a fé momentânea? Estamos todos unidos no culto, na igreja, no programa, enfim, tá maravilhoso. Então, a fé, olha, todo mundo, cuidado. A fé é representada. Olha, eu estava assistindo uma mensagem de Ivan Lopes, eu estou fazendo o estudo, depois eu vou botar a playlist para quem quiser assistir, falando exatamente da fé de Jesus. Que perfeição! Quando a gente entende exatamente o significado disso, é muito profundo, é muito mais do que essa fé que a gente acha que tem. O óleo representa o Espírito Santo e a graça de Deus. Conhecimento da verdade não basta sem o Espírito. Eu conheço a verdade, já li não sei quantas vezes, dou estudo bíblico, já li a Bíblia. Olha, passou no bíblico, já tem 60 anos que eu faço, 30, 40, 10, 5. Teoria sem transformação é insuficiente. A palavra é faca de dois gumes. A palavra separa, lembra? A palavra é viva e separa a medula. Então, não adianta dizer conhece se não está me transformando. A graça verdadeira, através do Espírito Santo, ela me transforma, ela me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, temos que entender que a verdadeira graça, ela transforma. Não adianta apenas conhecer e não praticar. Preparo espiritual, ou melhor, o preparo é espiritual, não apenas intelectual. O casamento representa Cristo recebendo o reino. As bodas acontecem no céu antes da volta do Messias. Confundir bodas com segunda vinda leva a erros escatológicos. Leia novamente esses parágrafos para que isso fique bem claro. Precisamos entender a sequência profética correta. Por isso, tem a citação onde Jesus fala: aguarde aqui, fique aqui, que eu vou receber o reino. Me aguardem. Então, estudem, pesquisem, que é bem claro.
A esposa é a Nova Jerusalém, não a igreja. A igreja é convidada, não a esposa. Interpretações superficiais distorcem símbolos proféticos. Isso, para mim, nesses parágrafos ficou bem claro. Tá? Se você ainda tem dúvida, não entendeu, vou repetir, leia novamente em oração e humildade. Se você tem Bíblia Legado, leia os comentários, tudo isso vai te ajudar. Tá? Estudo profundo evita enganos teológicos. E hoje, infelizmente, não existe mais o estudo profundo. Sabe? O estudo é superficial. O evangelho é o evangelho da hipergraça. O evangelho de que pode tudo. Para que vencer o pecado? Então, seja bereano. Não fique só com o PF que você tem recebido. Dedique tempo, busque. Vocês querem aprender através de um canal seguro que não tem mistura? Vai assistir lá os vídeos do canal Missionários. Eu esqueci o nome do canal também, de Ivan. Tem muita coisa boa, aquele canal lá do. Né? Então, assim, tem coisas puras ainda. Tem pessoas que estão pregando a verdade presente. Isso vale a pena, a gente tem que ter cuidado, tá? E assiste. Então, vá para a Bíblia, vá para o Espírito de Profecia. Cristo recebe o reino antes de voltar. Ele recebe domínio do ancião de dias. Recanto Vida na Serra. Pronto, outro canal aí também tem muitos vídeos puros, sem mistura de vinho de Babilônia. A recompensa só vem depois que o reino é oficialmente recebido. O juízo precede a glorificação. Isso é importante porque hoje é pregado, é oferecido a que entendamos que continue, está tudo certo, uma vez salvo, salvo para sempre, viva pecando, viva do jeito que você quer, você já está salvo, porque no abrir e fechar de olhos, aí você vai ser transformado. Mentira. No abrir e fechar de olhos, você vai ser glorificado. A transformação de caráter é agora, no tempo de juízo investigativo, é hoje. Tá? Não existe segunda oportunidade. A porta se fecha após a entrada dos preparados. Olha isso, hein? Então a gente viu que os convidados entraram e fechou-se a porta. O tempo da graça não é infinito. A porta está se fechando. A preparação precisa acontecer antes do fechamento. Isso não podemos esquecer, é essencial. Por quê? Porque, infelizmente, hoje não se prega que a preparação, a transformação, a santificação precisa ocorrer hoje e agora. Pelo contrário, dar-se a entender, não mais se prega sobre isso. Entende? Que não, fique tranquilo. A glorificação, ou no abrir e fechar de olhos, vai ser tudo resolvido. Só que a preparação, a santificação deve acontecer hoje, agora, diariamente, a cada oportunidade de misericórdia, quando amanhece o dia para mim e para você. Por quê? Porque após o fechamento, Apocalipse 22:11, quem é santo vai continuar santo, desculpa, e quem é impuro vai continuar impuro. Entende? Cada um já vai ser selado, não vai existir oportunidade de arrependimento. Então, é agora, gente. Seguir Cristo às bodas é um ato de fé. Não é físico, mas espiritual. Acompanhar seu ministério no céu. Vou repetir: 144.000 seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ignorar o ministério atual de Cristo hoje no santuário é ficar parado espiritualmente. Infelizmente, essa é a realidade no mundo cristão evangélico e no nosso meio. Hoje não é mais levado o povo a enxergar, entender o ministério atual de Cristo no santuário. Hoje nem se fala mais de santuário.
Hoje nem se ensina mais sobre o santuário da terra, sobre cada ponto, sobre o que acontecia, sobre o dia da expiação, para entender o que está acontecendo no santuário do céu. E se eu ignoro o que acontecia no santuário da terra, de entender o que acontecia no dia da expiação, o sumo sacerdote, o santuário que era limpo, que era purificado, como que eu vou entender o que está acontecendo no santuário do céu? Aí eu fico parado. Infelizmente, é o que tem acontecido, percebe? Nossa fé deve acompanhar o Cordeiro onde ele está atuando, o que ele está fazendo. Isso é que nós devemos buscar entender e conhecer. E aonde eu vejo isso claramente, estudando o santuário da terra, estudando cada item, cada passo, o que acontecia, as festas, tudo isso vai fazer com que eu acompanhe o cordeiro onde quer que ele está. O juiz investigativo é exame de caráter. Uau! O rei examina os convidados. Não basta aceitar o convite, é preciso ter as vestes. E as vestes são alvas, lavadas no quê? No sangue do cordeiro. Percebe? Então não adianta só dizer que é convidado se não tem as vestes. O caráter será examinado antes da recompensa. Isso é bem claro. Aí eu pergunto, como é que eu vou esperar a mudança de caráter no abrir e fechar de olhos? Já vai ser tarde demais. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, ali é a glorificação. E a glorificação só será uma realidade para quem já teve ou permitiu, melhor dizendo, o caráter ser transformado pela presença do Espírito do Eterno. Essa história de que eu nasci assim, eu sou original, eu sou assim mesmo, não vai te levar ao céu, porque o caráter deve ser transformado. O cristão verdadeiro, ele não tem uma boa conduta, ele tem um caráter semelhante ao de Cristo. Por quê? Porque a boa conduta todos podem ter, mas de trás dessa boa conduta tem o pensamento de passar a perna em alguém, tem a mentira, tem a ganância, ou seja, a boa conduta é uma representação superficial de um caráter que não foi transformado. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele tem o caráter semelhante ao de Cristo. Então, por isso, a necessidade de mudança de caráter. Pai, que o Santo Espírito me preencha, transforme o que eu não consigo, eu não tenho força, eu preciso ter o caráter semelhante ao teu, ao do Filho. Tira de mim tudo que não te agrada. Nossa oração diária deve ser mortificação do eu. Deve ser contemplar o caráter do Pai e do Filho para assim sermos transformados. Mas se eu passo o dia ouvindo informação, notícia, política, isso, aquilo outro, eu estou me preenchendo de quê? Percebe? Eu tenho que buscar a plenitude do Espírito, porque ele é que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu caráter e o seu precisa urgente ser transformado à imagem do Pai do Ora. As vestes representam caráter lavado no sangue do Cordeiro. Isso é muito lindo, a justiça imputada e transformadora. A aparência religiosa não substitui pureza interior. Hoje nós vivemos se eu não falto um culto, se eu estou no sábado, se eu estou nas primeiras horas do primeiro dia do segundo dia da semana, se eu estou nas primeiras horas do quinto dia da semana, ou seja, conhecido culto de domingo e de quarta,
Se eu tenho cargo, se eu prego, então está tudo certo. Estou bem, estou preparada para o céu. Não, tem que vir de dentro. Eu posso estar fazendo culto em casa sozinha, fazendo um culto online, eu posso estar congregando através de uma sala virtual, ou sozinha na minha sala, ou com alguém que quer que seja. Mas eu tenho que ter a pureza de adorar o Eterno, entende? Não só uma aparência religiosa. E isso não vai me levar a nada. Por isso, precisamos permitir que Cristo transforme o nosso caráter. É fácil? Não é, porque envolve mortificação do eu, mortificação da carne. E isso a maioria não quer permitir, porque está agarrado a eu acho, a eu gosto, eu sou assim mesmo. Precisamos permitir, porque nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas viverão em forma de piedade, aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. 1 Timóteo. O juízo ocorre antes da bodas. Primeiro é o exame, depois a celebração. Isso ficou bem claro. Não haverá celebração sem avaliação prévia. Estamos vivendo nesse período, o período do exame celestial, o juízo investigativo, a minha vida e a sua. Se ainda não foi, em breve será examinada. Por isso, nossas escolhas diárias farão diferença. Tudo está sendo anotado e vai ser levado em conta no dia do juízo. E não é na vida do outro, não, é a minha vida e a sua. É individual. Não esqueça disso. Quando a investigação termina, a graça se encerra, fecha-se a porta da misericórdia. E depois disso não há intercessão. A decisão por Cristo deve ser hoje, agora. Vou ler aqui o pedacinho de ontem, do parágrafo 6. Aqueles que estiverem vivendo sobre a terra quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celeste deverão estar em pé à vista de um Deus santo, sem um mediador. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter purificado do pecado pelo sangue da expiação. Enquanto os pecados dos crentes arrependidos estiverem sendo removidos do santuário, deve haver uma especial obra de purificação ou de separação do pecado entre o povo de Deus na terra. Percebe a necessidade? A decisão por Cristo deve ser agora. Por quê? Porque se vivo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o pecado não faz parte da minha vida. Tá? Cristo mudou de fase, não terminou seu ministério. Ao sair do lugar santo, 22 de outubro de 1844, iniciou a obra no lugar santíssimo. E mudança de fase não significa abandono. O Eterno continua operando, mesmo quando não entendemos. Confie nisso. Ok? O erro de 1844 foi concluir que a graça havia acabado. Pensaram que sua obra pelo mundo havia terminado. Nunca devemos parar de trabalhar pela salvação das pessoas enquanto a porta está aberta. E isso aqui envolve o quê? Compartilhar o link do estudo, oferecer estudo bíblico, doar os livros, orar pelas pessoas, fazer visita. Nunca devemos parar de trabalhar pela salvação das pessoas enquanto a porta está aberta, tá? Não esqueçamos disso. Enquanto houver intercessão, há missão. Então, temos que estar envolvidos na missão. Estamos vivendo exatamente no período descrito. Cristo está no lugar santíssimo. O exame de caráter está acontecendo, ou seja, juízo investigativo. A porta da graça ainda está aberta. Por que ainda? Porque em breve estará fechando. E é a porta da graça fechar. Exatamente. Cristo sair do lugar santíssimo como sumo sacerdote.
Por isso, é importante entender o que acontecia quando o sumo sacerdote saía do santuário da terra, tá? A separação entre prudentes e loucas já começou. Eita, em que grupo eu estou? Das prudentes ou das loucas? A pergunta central não é quando Cristo voltará, mas estou com óleo na minha lâmpada? Em que grupo eu estou fazendo parte? Ok? Então tá aí um dia hoje para decidir, para escolher, para o exame, não do outro, porque nós temos a tendência de olhar o outro. Mas agora é o tempo de olhar para nós mesmos, fazer um autoexame. Em que condição eu estou diante do Eterno? Se meu nome passar hoje, agora, no juízo do céu, qual condição eu estou? Em que grupo eu estou pertencendo? Então, que possamos meditar sobre isso, fazer escolhas para a eternidade, tá? E não esqueça de que, aqui, vou encerrar com um pedacinho aqui do parágrafo 16, diz assim: tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra pelo mundo havia sido feita e perderam em sua alma aquele peso de trabalhar pela salvação de pecadores, enquanto que o ousado e blasfemo escárnio dos ímpios lhe parecia ser outra evidência de que o Espírito de Deus havia sido retirado dos rejeitadores de sua graça. Tudo isso os confirmava na crença de que o tempo da graça terminara, ou como eles diziam, a porta da graça se fechara. Observa que naquela época já existia, né, o escárnio dos ímpios diante da fé, do conhecimento, e hoje, como é que está? Está diferente. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais, quem está acompanhando, a confusão, o bafafá que deu aí por causa de uma escola que botou a família, né, como dentro de uma lata de conserva e tal, e está aí dando um desfile das escolas de samba, e aí está dando o que falar. E aí a gente percebe o retrato da sociedade. E aí a pergunta para a gente meditar hoje é: em que local eu estou? Em que grupo eu estou? Tá bom? Não esqueçamos que o juízo já começou. E a mudança de caráter é essencial, mas só vamos conseguir com a permissão de sermos convencidos pelo Espírito do Senhor, do pecado, da justiça e de Deus. Possamos buscar, então, esse preparo. Tá? Amanhã vamos dar continuidade a partir do parágrafo 17. É isso? Não, 17 o quê, mulher? Já estou cá no outro. Espera aí que sai da página. A partir do parágrafo 20, 17, é 17 mesmo. Isso, a partir do parágrafo 17. Oremos então. Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, por sinal, a gente finaliza esse capítulo amanhã, tá? Do 17 ao 23. Vamos encerrar esse capítulo amanhã. Ninguém quer comentar, então vamos orar para finalizar. Santo Eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos porque vemos revelado através do testemunho o Evangelho eterno. Vemos revelado a advertência da necessidade da mudança de caráter, da busca pelo teu Santo Espírito, de entender que temos que pedir ajuda a Ti para tomar decisões, para estarmos do lado certo. Só, como sempre, existirão dois grupos: os que temem a Ti de verdade e os que vivem a superficialidade da religião. Isso nós não queremos que seja uma realidade para nós. Nós queremos viver de fato a busca de mudança do caráter, a busca de preparo para a eternidade, tomar decisões movidas pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Pai Santo, te damos liberdade para sermos preenchidos, convencidos, mortificados do eu. E assim, com esforço, através do Teu poder e graça, estarmos entre os 144 mil. Obrigada por esta promessa. Se cumpre de que
Os que te buscam adorar em espírito e em verdade serão encontrados por ti. Que essa seja uma realidade para cada um de nós aqui presente, que vão assistir esses vídeos depois, os que são espalhados pelo mundo, que o Senhor sabe. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez te pedimos, e fica conosco neste dia, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Até amanhã, se o Eterno permitir.